Movimento Despertar no 12, e a gente está aqui a caminho da reta final, né? Nós estamos aqui, ó, começamos em Gênesis, já estamos em Mateus, porque a gente está sem pressa. O negócio é cada dia você pegar esse versículo, essa passagem que a gente está estudando e meditar e pedir clareza ao Senhor e aprofundamento, e pouco a pouco a gente está chegando aí ao final da Bíblia inteira. Olha que lindo, é maravilhoso, né? A gente saber que quando a gente se propõe em algo, independente das circunstâncias, a gente fazer um pouquinho todos os dias, a gente consegue vencer o processo, a gente consegue chegar do outro lado. Então, eu quero agradecer a presença de cada um aqui e falar para vocês que a gente está muito feliz, porque a grande verdade é que esse movimento despertar, ele desperta gerações e não só pessoas. Sabe por quê? Porque quando você se posiciona diferente, as suas gerações vão se posicionar diferente. Quando você tem um olhar novo sobre todas as circunstâncias, o teu redor, o teu contexto, ele começa a ser transformado também. Então não se torna algo que você está fazendo só para você, só para sua vida. Não, isso é uma maneira muito pequena de pensar. Você está impactando gerações através daquilo que você se posiciona diferente. Então, a partir do momento que você tem um posicionamento diferente sobre a tua história, a partir do momento que você tem um olhar diferente sobre a tua vida, você vai ter um impacto novo sobre as suas gerações, sobre a sua família, sobre o seu negócio, sobre a sua história. E quando a gente fala de posicionamento diferente, posicionamento onde você consegue inspirar outras pessoas, trazer outras pessoas, você tá pouco a pouco mostrando uma nova história. Sabe por quê? Porque tem muita gente que tá vivendo a mesma história. Tô abrindo aqui no canal Y também, a gente sempre abre aqui também, ou sobe depois as lives, né? Então eu tô abrindo aqui já ao vivo. Então bom dia você que tá aí no canal Y com a gente também. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Para mim é motivo de muita alegria tá aqui com vocês nesse dia tão especial, porque todo dia é dia especial, gente. Dia 2 de agosto é um dia especial, porque hoje é o seu dia de viver. Não é só o dia do aniversário, não. É o dia de você viver, é o dia de você se posicionar, é o dia de ter uma nova história. E aqui rapidinho hoje, falando sobre Mateus 21. Nós entramos aqui em Mateus 21, onde Jesus ele tem uma entrada triunfal, né? Uma entrada triunfal que traz muito impacto e muito questionamento. Então, a gente vai falar aqui de Mateus 21 e ele fala assim, que quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfage, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: vão ao povoado que está ali diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém perguntar algo, diga-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que o rei vem a vocês, humilde e montado num jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho. Colocaram eles e os mantos, e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e o seguia gritava: Hosana ao filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E a gente eu fico imaginando, né? A coragem, e porque Jesus ali, ele se fazia humano, né? É Deus que se fazia humano. Mas a coragem dele de passar por esse processo exatamente como o profeta havia falado. E ao entrar na cidade ali, criou o quê? Muitas pessoas entendendo que ele era o filho de Davi, que ele era realmente o profeta, o Messias tão esperado. E outros trouxe muito ciúme, né? Trouxe ali naquele momento
um movimento, ao contrário, de ciúme, de questionamento, de muitas pessoas que não tinham entendido ainda na frente de quem eles estavam. Agora você imagina, Jesus passando ali e as pessoas não tinham entendido quem era. Mateus 21. Quem era? E aí um pouco mais à frente fala que Jesus ele chega ao templo e ele começa a ver o que? Ele chega no templo e ele começa a ver um monte de mercado, um monte de comércio no templo, um monte de gente que não estava ali pelo templo. E aí Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam, comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam as pombas e lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada de casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil. Os cegos e os mancos se aproximaram dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes, os sacerdotes e os mestres da lei viram essas maravilhas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo, Hosana, o filho de Davi, ficaram indignados e lhes perguntaram: não está ouvindo o que essas crianças estão dizendo? E Jesus respondeu: sim, vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitastes louvor. E deixando, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Então presta atenção. Quando Jesus ele entra no templo, ele se indigna com alguma coisa, ele não foi passivo nem conivente. Então, para mim, aqui, aquilo que grita nesse momento é a passividade e a conivência. Jesus ele poderia ter feito: eu não quero criar confusão, até porque eu sou Jesus, eu tenho que transmitir a paz, eu tenho que transmitir o amor, eu tenho que ficar na minha, eu tenho que treinar e direcionar pelo amor. Não, Jesus ali ficou irado com aquilo que estava acontecendo. E ele, de verdade, ele agiu de uma maneira que talvez muitas pessoas não se questionam, né? Por quê? Porque durante tudo aquilo que Jesus está nos treinando, está nos ensinando, está mostrando como tem que ser, ele simplesmente está tendo ali naquele momento uma correção, ele está posicionando o sentido daquilo que ele precisa fazer, né? Ele estava vendo ali quanto aquelas pessoas estavam danificando tudo aquilo que o modelo, o direcionamento que tinha que haver ali dentro do templo, para que o templo estava sendo feito, e estavam transformando o templo num comércio. Esses dias eu estava até lembrando disso. O quanto em Jerusalém existe comércio, né? O quanto lá onde Jesus nasceu, bem em cima da gruta onde Jesus nasceu, quanto comércio tem ali. Tomaram conta o comércio. Então, eu fico imaginando o coração de Deus, senti muita dor ali ao chegar em cima aonde Jesus nasceu, naquele momento eu senti o coração muito dolorido. E eu me lembrei muito dessa passagem, porque tá escrito, né, que Jesus derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras que vendiam, ele teve ali um posicionamento, ele não foi conivente. Então eu quero te falar hoje quantas vezes você é conivente com aquilo que está acontecendo ao seu redor por não ter um posicionamento diferente, por não mostrar aquilo que você precisa, por não mostrar a sua verdade, tá? Então aqui Mateus 21, 12, a gente está lendo Mateus de 1 a 17, tá? Mateus 21, 1 a 17. E quando Jesus ele fica indignado com tudo aquilo, ele teve um posicionamento de correção. Ali era a casa dele, era o templo, era o templo de Deus, né? Um templo criado para louvar, para agradecer, para estar em oração. E ali as pessoas tinham transformado, como ele fala aqui, em um covil. Por quê? Porque era um passando a perna no outro, fazendo aquelas situações ali de negociação. E aí, naquele momento, Jesus, ele quebra tudo. Ele ficou no 12. Então, entenda que existem momentos da sua vida que você vai precisar ter um posicionamento diferente. Que você vai precisar não ser conivente com tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor. Tem muitas situações que você vivencia ao seu redor que é simplesmente por conivência, tá? Então, quando você é conivente com uma pessoa te humilhando, quando você é conivente com uma pessoa batendo em você, quando você é conivente com situações que não agradam, mas que estão presentes na tua vida, não adianta reclamar. Tem muita gente que passa uma vida inteira reclamando e não toma uma posição. Não toma uma direção nova, não toma uma posição, não faz o que precisa ser feito. E aí, o que passa a acontecer?
passa a acontecer que você passa uma vida inteira esperando que alguém vá fazer por você aquilo que você precisa fazer. E a gente fala muito sobre o bloqueio de passividade. O bloqueio de passividade, ele leva a pessoa a repetir uma vida inteira uma posição, uma forma de lidar, uma forma de fazer, com aceitação, ou seja, se tornando conivente. Então tem muita coisa que você pode resolver na tua vida falando não, eu não quero, né? Tem gente que é conivente com um amigo, que direciona onde tem que ir, onde não vai, o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Então, a partir do momento que você assume um posicionamento, você acaba aprendendo a falar não. Então eu falo que falar não liberta, tá? Falar não liberta. Falar não é libertador. Falar não quero, não vou, não vou fazer. É libertador. E muitas vezes nós somos treinadas a não falar não, né? Então desde pequeno, a criança ela é treinada a não falar não, a fazer tudo aquilo que precisa ser feito. E isso muitas vezes faz com que não tenha posicionamento sobre aquilo que é bom e aquilo que não é, porque a gente foi treinada desde pequeno a não falar não, né? Que o não é ruim. E a grande verdade é que o não liberta. Quando você fala não para alguma situação, quando você fala não para alguém, você está falando sim para você. E aí toda a diferença é o posicionamento, a firmeza nas suas atitudes. Então, Jesus também teve ali o seu momento de correção, de realmente se posicionar. Eu acho que a palavra é essa, de ter um posicionamento para ter uma condução, para ter uma correção, para ter uma direção naquilo que precisa ser feito. Então, nós precisamos entender que a vida não é só sobre ser passivo e aceitar o sim de todo mundo. Tem gente que acha que a pessoa que é de Deus, ela tem que estar falando amém para tudo, né? Porque, eu sou de Deus, eu sou do Senhor, e aí eu tenho que falar amém para tudo, eu tenho que ser agradável para tudo. Não, isso aí já é ser parte do sistema, da sociedade que te treinou para ser agradável a todo tempo com todo mundo, e tá sorrindo e tá mentindo. Muitas vezes tá tudo bem, e você fazer a tua carinha ali de que tá tudo bem e seguir a vida. Então entenda, tem muita situação que você vive na sua vida porque você é conivente. E por que é conivente? Muitas vezes não é nem porque você gosta. Você não é conivente porque você gosta. Você é conivente porque existem bloqueios emocionais no seu subconsciente que faz você aceitar esse tipo de situação, porque você acha que isso faz parte da vida, porque você acredita, porque você já acostumou dessa maneira. E Deus quer falar para você essa manhã, para de ser conivente. Para de ser conivente com situações que estão destruindo você, que está destruindo sua família, que está destruindo as suas gerações, simplesmente porque você não está tendo um pulso firme, baseado numa passividade que está aí dentro da tua mente, do teu subconsciente, direcionando você para situações, para vivências que não é aquilo que Deus tem planejado para você. Então eu estou falando isso com muita autoridade. Eu já contei minha história muitas vezes para vocês. A minha mãe sofreu do meu pai durante 21 anos. Meu pai, ele tinha um vício, todos os dias ele chegava em casa, quebrava toda a casa, batia nela, fazia abuso físico, abuso com palavras, né? E eu cresci vendo isso, eu não desejo isso para filho nenhum, eu não desejo isso para criança nenhuma. Eu e meu irmão, a gente cresceu muitas vezes vendo isso. E quando eu olho para trás, muitas vezes eu tenho entendimento de que o que faltou ali? Não faltou paciência dela, porque ela teve paciência por 21 anos. Não faltou amor, porque ela ficou 21 anos fazendo aquilo que precisava ser feito. Amor pelos filhos, amor pela família, a luta por tentar resgatar e por tentar manter, né, o casamento, enfim. E 21 anos, não houve uma mudança. Por quê? Porque da mesma maneira que meu pai tinha o seu vício, da mesma maneira que ele fazia o que ele fazia, ela foi conivente pelo posicionamento dela. Então, ser conivente muitas vezes é você aceitar e não fazer nada brusco para poder causar um impacto emocional também na outra pessoa. Aqui Jesus, ele chegou e ele viu que estava tudo errado, ele teve um posicionamento, ele podia ter falado, olha, vamos sair daqui, aqui é a casa do meu pai. Ele teve que, de alguma maneira, mostrar um posicionamento diferente para que desse ali um susto naquelas pessoas, vamos falar assim, né? Eu falo muito isso para minha mãe, ela tinha que
ter se posicionado da primeira vez. A primeira vez, se ela tivesse mostrado um posicionamento firme, um posicionamento forte, ali ela não teria sofrido todo o tempo que ela passou. Então, ou seja, a passividade dela, que ela já havia sido treinada nessa passividade pela própria família dela, pela mãe dela, pelo pai dela, a própria passividade replicou a ação. Então, quando você se posiciona na vida, é quando você para de ser passivo diante de tudo aquilo que está acontecendo ao teu redor. Então, eu não sei se você está aqui hoje, está precisando se posicionar diante de alguma situação, mas eu quero falar para você que o posicionamento, ele é o que vai trazer para você clareza, direção e ousadia para você viver a próxima fase da tua vida. Não adianta você ficar desejando a próxima fase se você está escolhendo ficar na posição de vítima. Não adianta você querer uma próxima fase se você está escolhendo ficar exatamente onde você está, com a mesma história, com as mesmas reclamações, com a mesma... Com as mesmas reclamações. Eu acho que essa é a palavra principal. Porque às vezes você sofre, reclama, mas você não está fazendo nada para mudar isso. Jesus, ele poderia ter chegado naquele templo, ter olhado para tudo ali e falado assim, olha, vamos, meu Deus, como que o povo está fazendo isso? Olha que triste que esse povo fez, os teus filhos fizeram. Ele podia ter ficado ali resmungando, reclamando e não ter resolvido nada. Mas ele teve um posicionamento. Não que depois não voltou a acontecer muitas coisas ali, mas ele, naquele momento, sobre aquela circunstância, ele teve um posicionamento. E isso para nos ensinar, isso para nos mostrar, tantos anos depois, para que a gente possa ler e entender que na vida há momento que você precisa se posicionar. E se posicionar muitas vezes é saber falar não, muitas vezes é mudar a rota, muitas vezes é jogar uma mesa no chão, muitas vezes é fazer aquilo que precisa ser feito no momento que tem que ser feito, para que você consiga desfrutar de uma vida diferente. Eu falo assim, que a Cris está falando assim, quando eu me posiciono, sou recriminada e julgada. Cris, deixa eu te falar uma coisa. Depende o que você se refere a ser recriminada e julgada. Por quem? Qual é o peso que isso tem? Você se importa com o julgamento das pessoas? Porque para o mundo é muito confortável que você continue sendo pacata e a vítima de todas as histórias. Posicionar não significa sair radicalizando, mandando, fazendo. Não, posicionar significa você ter autoridade sobre a tua história e não permitir que as pessoas abusem de você. Posicionamento é quando você se posiciona e fala assim, não, eu não aceito isso. Eu não aceito isso, eu não quero isso pra minha vida. Porque às vezes você pode estar se posicionando em algumas coisas e um monte de outras você continua permitindo. Então, posicionamento, quando você está disposto a se posicionar, exatamente, a Josi acabou de falar aqui, ó. Quando você se posiciona sobre aquilo que você decide, sobre aquilo que você quer, você vai aprender a falar não. Então, posicionar não significa ser arrogante, não significa ter... como é que eu vou explicar isso para vocês de uma maneira mais... significa não se importar com aquilo que o outro vai pensar. Por quê? Vamos dar um exemplo aqui. Uma amiga chamou para ir num lugar e você não tá afim. Mas a vida inteira você foi treinado que você tem que agradar as pessoas. E você muitas vezes, vai para um lugar que você não quer, com a roupa que você não gostaria e com pessoas que você não quer estar, para agradar, às vezes, uma pessoa. O que é se posicionar? É você falar, não, eu não aceito isso, eu não quero, eu não vou. E aí você não tá preocupado em inventar uma mentirinha para poder justificar para essa amiga que você não vai. Você vai simplesmente falar, não, amiga, não tô afim hoje, tô afim de ficar em casa, de boa, não tô afim de sair. Essa amiga pode te julgar. Ai, nossa, tá chata, nossa, tá não sei o quê, nossa, tá não sei aonde. Ai, por que ela não quer fazer? Nossa, você não tá preocupado com aquilo que tá acontecendo. Vocês estão entendendo? Então, essa preocupação, por quê? Porque as pessoas a maioria das pessoas tendem a pensar que tem que ser vista como boazinha, como tá tudo certo, como uma pessoa perfeita. Eu vou falar uma coisa pra vocês, eu não sou perfeita. Eu não sou perfeita. E também não quero ser perfeita, não tem como. A gente busca melhorar a cada dia, mas perfeito é só Deus. Então a gente tem que parar com essa
com essa fachada de que todo mundo tem que me aceitar, todo mundo tem que me amar, eu tenho que ser legal com todo mundo. Não, eu não tenho que ser legal com todo mundo. Eu sou a Grace Joviano, eu tenho que me amoldar a ser uma pessoa boa. Eu tenho que me amoldar aos passos que Jesus deu. Eu tenho que olhar, mas eu não tenho que me amoldar a um padrão do mundo. Eu não tenho que me amoldar a um padrão do mundo, porque todo mundo tá fazendo, eu tenho que fazer, porque isso vai ser legal, porque isso vai trazer menos julgamento. As minhas ações, elas não podem ser por conta do julgamento e por conta da expectativa humana. As minhas ações, elas têm que estar de acordo com aquilo que eu quero viver, naquilo que Deus tem para minha vida. Então, se Deus está me dando uma direção, eu vou fazer, independente daquilo que as pessoas vão julgar ou não. Aliás, sobre julgamento, quando eu transicionei de carreira, e eu vim fazer isso que eu estou fazendo hoje, quando eu estava fazendo tudo isso, eu fui muito apedrejada pela antiga profissão que eu vivenciava. Fui muito apedrejada por pessoas, muitas pessoas me apedrejaram. Muitas pessoas questionaram qual era o real motivo, porque não sabiam aquilo que estava dentro do meu coração. Então a gente precisa entender que se posicionar não é sair sendo arrogante, não é sair sendo mal educado. Eu vou dar um exemplo. Eu cheguei no Hotel Otton, um hotel top no Rio de Janeiro. Acho que é um hotel 5 estrelas. Cheguei lá nesse hotel e nós subimos pro quarto. E quando eu abri a porta do meu quarto, o quarto estava todo bagunçado. Tava todo desarrumado. Ou seja, eles liberaram o quarto sem o quarto estar pronto para eu entrar. Eu imagino que qualquer outra pessoa ia dar um piti daqueles, porque tava chegando para uma viagem, para umas férias, para um momento, e o quarto tava todo desarrumado. Naquilo chegou a camareira correndo e ela falou assim: meu Deus, aconteceu algum imprevisto, eu achei que eu tinha limpo esse quarto. Eu achei que eu tinha limpo o quarto e não tá limpo, você me perdoa, meu Deus, o que eu posso fazer por você? Eu vou tentar mudar o quarto, e agora? E não sei o que, e ela tava desesperada, ela ficou muito nervosa, a camareira. Imagina o nível de pessoas que passam por ali, nível classe A, e o desespero dela naquele momento. Eu comecei a rir, eu falei: fica tranquila, quem nunca chegou em casa com a cama bagunçada ou desarrumada, fica tranquila. E ela: não, eu preciso... Ela ficou desesperada. Aquele momento eu poderia ter sido arrogante, mas eu mantive o quê? Um posicionamento de quem é a Grace. E eu olhei pra ela e falei assim: fica tranquila, vamos fazer o seguinte, eu vou descer, tomar café, olhar a vista do mar, e você arruma aqui tranquila, não precisa se preocupar, eu só vou deixar minha mochila e minhas malas aqui e você arruma. Ela ficou tão grata, mas a Grace não fez aquilo forçado. Vocês estão entendendo? Então, posicionamento é você viver a sua vida sem estar forçando a barra, sem estar fazendo uma coisa de forma forçada. Mas é você expressar aquilo que está dentro do teu coração em todo momento, em todas as circunstâncias. É aquilo que você deixa se conduzir pelo Espírito Santo, deixa se conduzir por quem você é, por quem você tem se tornado melhor a cada dia. Então, talvez em outro momento, talvez se eu tivesse com a mente toda tumultuada, eu poderia ter falado para aquela mulher: poxa, como que vocês me liberam o quarto? Sem o quarto tá arrumado, viajei não sei quantas horas para estar aqui e chegar aqui e ter essa decepção com o hotel, ter essa decepção com o quarto. Não, gente, eu escolhi ter um excelente momento na minha vida. E isso também é um posicionamento, mas não é ser passivo. Porque naquele momento eu olhei pra ela, eu vi o desespero daquela mulher e eu falei pra ela: olha, fica tranquila, você consegue arrumar? Eu vou te trocar de quarto. Eu falei: não precisa trocar de quarto. Faz seu serviço com calma, eu vou descer, tomar café, quando eu subir vai estar tudo certo. E eu entro de novo com a mesma expectativa no quarto e tá tudo certo. E o quanto ela ficou grata. Deixou chocolatinho, deixou shampoozinho especial, deixou não sei o quê. Quando eu cheguei, ela agradeceu demais, porque qualquer outra pessoa teria feito ali um escândalo, ter colocado a mulher numa posição errada, denunciado a mulher por não ter arrumado o quarto na hora que precisava arrumar. Então, posicionamento não é ser arrogante. Posicionamento é você falar não quando você precisa, da maneira mais simples e direta que precisa ter.
Então é nas pequenas coisas que você se posiciona. É nas pequenas coisas que você olha e fala, não, eu não aceito isso, eu não quero isso, mas não precisa às vezes humilhar a pessoa que está do outro lado. Às vezes se posicionar é falar, opa, comigo não, comigo você não vai mais agir dessa forma. Eu não aceito mais você falar assim comigo. Às vezes você vai olhar e vai falar para uma situação, para um momento, como eu olho para trás e falo o posicionamento que às vezes precisava ter sido diferente da minha mãe naquela época. Mas quando a pessoa ela se coloca na posição de vítima e ela entende no subconsciente dela que ela é a vítima, ela sempre vai permitir que alguém abuse dela. Por isso que a gente fala que uma pessoa abusada, quando pequena, seja emocionalmente, fisicamente, quando ela cresce, ela permite abusos. Então, uma criança que apanhou muito quando ela era pequena, se ela casa com um marido que é violento e ele bate, ela vai passar a aceitar, porque aquilo já está estabelecido no subconsciente que não é tão ruim, que no outro dia tem um carinho, no outro dia tem um amor. Poxa, é só uma explosão, eu vi essa explosão com os meus pais. Mas isso no subconsciente, não é no consciente. Lá dentro da tua memória, tá lá instalado essa informação. Então você passa a ser conivente com situações na sua vida. Então é muito importante você se tornar uma pessoa desbloqueada, desbloquear todos os traumas emocionais que você tem, para cada vez mais você ter uma vida mais leve, uma vida mais direcionada, uma vida mais fluida. Mas mesmo assim você não vai perder as rédeas daquilo que você precisa viver. Você não vai perder as rédeas do direcionamento que você precisa tomar na tua história, na tua vida. Por quê? Porque quando você deixa tudo solto, tudo fazer de qualquer jeito. Agora, vamos lá. Se eu fosse tomar café e eu voltasse lá pra cima, chegasse lá, tivesse tudo virado, aí a Grace ia ter um posicionamento diferente. Por quê? Porque já havia dado uma chance, já havia organizado, já havia sido agradável com aquela situação e não tivesse tido o ambiente da maneira com que a gente espera, aí haveria um posicionamento. Qual seria o posicionamento? Eu ia xingar, eu ia humilhar outra pessoa? Não, nunca, porque isso não faz parte de mim. Mas eu ia descer e ia falar na recepção, olha, por gentileza, meu quarto pela segunda vez, chego lá, não tá organizado. Vocês estão entendendo? Então, a vida, você todos os dias pode escolher como você vai viver a tua vida. Você vai escolher como você vai falar com seus filhos, você vai escolher como você vai conduzir a tua história, você vai escolher como você vai conduzir com o teu marido, você vai escolher como você vai conduzir com as pessoas que você ama. E é muito importante ter essa clareza, é muito importante ter esse olhar. Então, quando Jesus, ele quebrou tudo no templo, eu imagino o que passou no coração dele. Ele estava defendendo ali algo que era tão profundo e até hoje existe reflexo, né, de situações assim, de pessoas que usam o nome de Deus para poder fazer comércio. Então, a indignação dele ali nos mostra que, às vezes, na vida a gente precisa se posicionar para aquilo que é a nossa verdade, para aquilo que a gente carrega. E que nessa manhã você possa olhar ao teu contexto e falar aonde eu estou precisando me posicionar mais, aonde eu estou precisando ter uma postura diferente. E essa postura ela tem que fazer parte de você e não ser uma capa que você veste em determinada situação. Então, quando você ativa a sua real identidade, quando você entende quem você é, quando você ativa seu DNA de verdade, você já não precisa mais gritar, você não precisa mais quebrar tudo, você não precisa mais fazer tudo que, ali todo momento. Por quê? Porque o teu posicionamento já vai ser diferente, você vai falar não e pronto. Então, o real DNA dentro de você precisa ser ativado para que você tenha uma história, uma vida, uma vivência diferente. Talvez a Grace em outro momento ia ter reclamado por aquele quarto bagunçado, as crianças estavam junto, talvez eu poderia ter reclamado muito. Poxa, como assim? Viajei tantas horas. Talvez eu poderia ter reclamado muito em outro momento. Mas eu entendi que reclamar ela não muda nada na minha história. Agora o posicionamento muda. Eu olhei no olho daquela mulher e falei, eu tenho certeza que você vai arrumar rápido, eu vou descer, quando eu subir vai estar tudo organizado, fica tranquila. Posicionamento firme. Eu não vou ser dominada pela emoção de eu esperava, tinha uma expectativa no quarto, cheguei no quarto, tava bagunçado. Essa emoção ela não vai me dominar, porque eu estou no governo da minha vida. Então quando você está no governo da sua vida, você tem o controle das situações. E você não vai perder, você não vai permitir que as pessoas abusem de você, você não vai permitir que as pessoas brinquem com a sua cara, você não vai permitir muitas situações, porque você vai estar posicionado.
Então é sobre isso, tá bom? Reflete aí, onde é que você tá precisando melhorar o teu posicionamento hoje. E amanhã, bora dobrar esse número de gente no Despertar? Vamos fazer hoje um print e você vai convidar as pessoas que estão aí ao teu redor, as pessoas que você acredita que precisa despertar para uma vida diferente, para estar com a gente todos os dias às 6h12 da manhã. Gente, todos os dias às 6h12 da manhã a gente tá aqui. Vai fazer 3 anos já. E eu tenho certeza que esse movimento aqui, tenho certeza não, tenho provas de que esse movimento aqui já impactou muitas vidas, já tirou muitas pessoas da cama, da beira do suicídio, de muitas situações. Às vezes você compartilhar e convidar pessoas para estarem aqui é a maneira que você pode impactar e salvar a vida de alguém, tá bom? Então até amanhã às 6h12 da manhã. Beijo no coração de vocês e vamos para cima no 12, mais um dia incrível.